Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso de Educação, Tecnologia e Sociedade Conectar. É um prazer tê-los conosco. Hoje eu os convido a refletir um pouco sobre o construto tecnologia. No cenário atual da pandemia, você deve ter usado muito esse termo, tecnologia. Mas você sabe o significado da palavra tecnologia? Etimologicamente, tecnologia significa conhecer a técnica, o estudo da técnica. De forma geral, então, essa tecnologia seria o conhecimento, do homem que permite a ele fabricar objetos, modificar o meio ambiente, inclusive plantas e animais, para satisfazer as suas próprias necessidades e seus desejos. Essa concepção de tecnologia como objeto é uma concepção de senso comum, Ela é a tecnologia é identificada com certos tipos de objetos, como ferramentas, máquinas, dispositivos eletrônicos e produtos de consumo, Então, nesse sentido, a tecnologia, ela significa o conjunto desses objetos feitos pelo homem. Mas a gente tem outras formas de abordar a tecnologia, principalmente de uma forma mais ampla. Então, a gente pode considerar a tecnologia também como todo processo no qual o artefato ele é feito e ele é usado. Então, os engenheiros, eles tendem a se concentrar em fazer esses artefatos, fazer o software, fazer esses objetos. E nós, cientistas sociais, a gente tende a pesquisar para que e como esses objetos, esses artefatos, eles podem ser usados ou eles podem ser mediados. A gente também tem como uma abordagem de tecnologia como conhecimento. Dessa forma, de conhecer, de entender essa tecnologia de forma mais ampla, a tecnologia enquanto conhecimento, são as maneiras de saber, de intervir, e de controlar essa tecnologia em função também da sociedade. Essa abordagem, ela dá origem, por exemplo, à cibernética, à teoria dos sistemas. A gente tem outra concepção de tecnologia enquanto ação. Nessa concepção, o de ação e de vontade. Então, tecnologia, ele é todo objetivo, toda intenção, todo desejo, toda escolha, E frequentemente a gente pressupõe que essa tecnologia é neutra, Que ela simplesmente ela responde a um ato da vontade humana, Então, nesse sentido, a tecnologia é vista como uma extensão da vontade humana, Outra concepção é a tecnologia como ciência aplicada. Nessa concepção, a tecnologia ela é a aplicação do conhecimento científico. Então, todos os produtos, os processos, eles não são totalmente desenvolvidos, Por quê? Porque vai ser a aplicação, a concepção do desenvolvimento desse objeto, que ele vai se tornar um conhecimento aplicado mais tarde. Então, a tecnologia, ela é estudada, ela é desenvolvida por meio de pesquisas e ela é aplicada. Então, nesse sentido, ela pode ser considerada também uma ciência aplicada. Nós temos uma abordagem de tecnologia enquanto política social. É importante a gente frisar que essas abordagens elas não excluem umas às outras. Essas concepções elas vivem umas com as outras. E ela complementa, ela agrega. Então, a tecnologia também ela pode ser vista como uma política social, uma perspectiva mais ampla e, nesse sentido, está ligada aos processos de desenvolvimento de estratégias de enfrentamento de demandas societárias. A tecnologia também pode ser vista como história. Então, vários pensadores, como Francis Bacon, Karl Marx, eles sempre apresentavam a ideia de que a tecnologia é a força motriz da história. Então, nós, atores econômicos e políticos, as pessoas, as instituições, fazem escolhas racionais.
E a nossa estrutura de classe é baseada na tecnologia disponível ao longo da história. Então, por exemplo, na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, a estrutura de classes que existia na sociedade era em função da tecnologia disponível. A bomba de hidrogênio também evidenciou uma estrutura de classes até mundial de acordo com a tecnologia disponível. Em termos práticos, o conjunto de decisões e técnicas que alguém está tomando em determinado momento é influenciado pelas decisões que foram feitas no passado. E a tecnologia ela tem esse papel importante porque as tecnologias disponíveis, elas, segundo essa abordagem, ela é motriz na história à medida que ela influencia o comportamento da sociedade. Então, tendo em vista essas várias maneiras de se conceituar tecnologia, aí eu pergunto a vocês, qual foi a primeira tecnologia desenvolvida pelo homem? Será que foi a agricultura há 12.000 anos atrás? Será que foi o fogo há 7.000 anos atrás? Essas duas tecnologias que marcaram a forma da sociedade existir, existir e se estabelecer? Será que foi a escrita? Será que foi o dinheiro? Será que foi a roda inventada 3.500 anos antes de Cristo? Será que foi o compasso que determinou de forma muito especificamente, por exemplo, as navegações? Será que foi a lei, mais ou menos 1.700 antes de Cristo? Então, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando de um processo de novas tecnologias ou velhas tecnologias. Então, dizer novas tecnologias, a gente está cometendo aí talvez um equívoco, porque essas tecnologias elas são ubíquas, ou seja, elas não são novas, elas não são velhas, porque elas são processuais, elas são dinâmicas, elas são líquidas. Então, as tecnologias elas sempre estiveram presentes na constituição da nossa sociedade. Então, elas não são novas e nem velhas, porque elas são processuais, elas são dinâmicas. Então, eu convido vocês a pensar um pouco sobre isso e acompanhar todas as outras discussões que faremos no nosso Congresso de Educação, Tecnologia e Sociedade. Se inscreva no canal para você ficar atento a todas as palestras, aos nossos minicursos, às nossas oficinas que são disponibilizadas de forma gratuita e pública. Muito obrigada, até mais!